Muita gente não sabe o que é esquerda e direita, falam de esquerda, falam de direita. Eu vou explicar bem facinho para você entender. Um país de direita é que nem os Estados Unidos. Todo mundo quer ir para lá e o governo fica controlando a entrada. Um país da esquerda é que nem a Venezuela. Ninguém mais quer ficar naquela merda e o governo fica controlando a saída. Essa é a diferença. De direita, todo mundo quer ir. Da esquerda, todo mundo quer cair fora. Bom, quando eu vejo uma pessoa falando de forma como o Ratinho falou sobre direita e esquerda, colocando dois países que vivem momentos diferentes, né? Aquela retórica que a direita sempre faz coisas certas e a esquerda não. Eu acho que assim, e isso me preocupa também, como pessoas desinformadas, ignorantes, sem conhecimento algum, como o Ratinho, consegue ter espaço na nossa mídia nacional, ao ponto de, digamos, conduzir pessoas a opiniões não verídicas. Olha, pessoal, essa questão de esquerda e direita, na verdade, ela só existe para políticos que querem, de uma certa forma, se manter no poder. E para que possa evitar que o outro lado venha, eles necessariamente criam retóricas dizendo que aquele lado é perigoso, que se vier, tais coisas irão perder. O Brasil, desde quando era colônia, que Portugal governava, aqui já tinha movimentos que eu poderia dizer a vocês que era movimento de esquerda, né? Porque a Inconfidência Mineira ela foi criada por uma insatisfação que estava tendo com a coroa portuguesa. Em nenhum momento aqueles inconfidentes queriam acordos com Portugal. Na verdade, queria, de certa forma, libertar o Brasil. E o Tiradentes foi o primeiro, esquerda, que historicamente está nos nossos livros, porque era contrário ao movimento que se aplicava naquele período, né? Tanto que ele acabou sendo morto e a maioria foram aí perdoados de certa forma, porque ele era o menos importante da turma naquele momento, o que não tinha tanta fortuna. E para servir de exemplo, a cabeça de Tiradentes tinha que ser cortada e dada a prêmio a Portugal. Mas se eu falar sobre o primeiro e o segundo reinado, houve muitos movimentos contraditórios com os impérios brasileiros e revoltas que eu posso dizer para vocês que foram de esquerda. Por mais que os gaúchos possam dizer que não, mas Farroupilha foi o maior exemplo, 10 anos com uma guerra, para sua independência, com o Dom Pedro II, e acabou sendo um acordo. Não se tornou um país independente. Não conseguiu. Diferente da antiga Cisplatina, o Uruguai hoje, que conseguiu porque havia interesses da Inglaterra naquela região ser livre pela passagem do Rio Prata, né? Mas quando você pega uma situação de dois países que vivem realmente seus momentos históricos, você nota que esse discurso do Ratinho ele não consegue ficar. Porque os Estados Unidos já foi governado por os democratas, que lá eles falam que são, o mundo todo fala que eles são esquerda. E os republicanos direita, mas se você olhar bem, a situação hoje dos Estados Unidos está um pouco complicada, mas é com o republicano, a tal direita do Trump, que possivelmente irá perder as eleições, porque ele anda fazendo muitas atrapalhadas por lá. E na Venezuela é um sistema de ditadura. Ditadura, ela não tem lados, ela não é esquerda nem direita, ela é ditadura e pronto. Tá ouvindo, Ratinho? Ditadura é ditadura. Poder centralizado. Uma ditadura é aquilo que se aproxima muito a um regime monárquico. É ele que manda. Ele não pode surgir lados direita e esquerda. Quando surgiu esse lado, principalmente com a Revolução Francesa, a direita e a esquerda, eram, de certa forma, pessoas com os mesmos pensamentos, mas de posições de classes diferentes. Porque o regime monárquico na França sufocava ambas as partes. Regimes monárquicos não escolhem lados, ele é centro. Mas uma elite francesa, da direita, que se pode se dizer, que não era tão favorecida, porque tem que entender a história, porque quando a monarquia estava sucumbindo, a classe burguesia crescia e ela se distanciava dos pobres. E ela tentava estar no meio da nobreza. Mas como eles não tinham títulos e sangue nobres, eles eram uma direita aqui.
mas todo o tempo querendo estar presente naquele mundo. E as pessoas aqui mais pobres, que queriam também que a monarquia, os impérios olhassem para a sua população, estavam aqui aclamando ajuda. Quando a Revolução Francesa estourou, essa massa aqui que era maior, ela partiu em defesa de seus direitos. Uma nova proposta de governo que pudesse beneficiar a todos. E essa parte aqui da direita foi junta. Mas todo mundo sabe que a direita é aquela parte que representa os mais favorecidos, enquanto a esquerda lutava por aqueles menos favorecidos. Derrubaram a monarquia francesa. E com muitos erros da Revolução Francesa, as democracias foram sendo construídas. Algumas de forma correta, outras não. Você não pode comparar o Brasil, que desde que surgiu, até porque o processo de república do nosso país é novo, se comparado aos Estados Unidos, que já foi se tornando independente de forma republicana. Nós, infelizmente, vivemos 2 períodos de império. O Brasil ficou muito atrasado em relação a isso. Os impérios brasileiros atrasaram muito o Brasil. Foi muito diferente do Império Britânico, que evoluiu a Inglaterra. Mas nesse exato momento, pessoal, essa história de direita e esquerda só vem realmente daquela parte que apoia Bolsonaro para justificar o porquê que eles permanecem, sendo que a própria direita não os reconhece como direita. Há uma direita onde Bolsonaro e seus apoiadores são escorraçados, colocados às margens. Essa é a direita que eles tentam cortejá-la para estar e ela sempre jogando eles para o lado, porque a direita elitista do Brasil, ela não é ignorante. Não. Ela não é ignorante, ela não é suja. E ela não quer essas pessoas ignorantes e sujas ao seu lado. Não querem. Então, por isso, essa própria direita repudia a direita de Bolsonaro. São pobres se achando ricos, buscando um espaço onde a própria direita elitista do Brasil o escorraçam. Porque são ignorantes ao ponto de não fazer parte. A direita elitista do nosso país são sábios, estudados, com conhecimentos. E estão usando essas pessoas que se dizem de direita como a sua massa de manobra, já que a esquerda brasileira é uma esquerda conscientizada. Aí o desespero deles. Então esse contexto de esquerda e direita eu posso derrubar por uma simples coisa. Quando? É porque a maioria deles gosta de usar muito a passagem da Bíblia. Quando nas Escrituras fala que Jesus Cristo está à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, isso nos remete que quem está à esquerda de Jesus é Deus. E por isso há uma briga entre direita e esquerda. Essa briga de céu e inferno, esquerda e direita, só existe aqui no Brasil porque Bolsonaro achou nessa retórica um bom motivo de ganhar espaço e chegar à presidência. Exatamente. Isso que aconteceu. Então, quando alguém tão desinformado quanto o Ratinho vem e fala isso para seus seguidores, isso me assusta, porque essa tal direita ignorante, ela tanto ameaça não só a esquerda brasileira, que sempre lutou a favor do povo, como a Inconfidência Mineira, a Farroupilha, a Sabinada, a Conjuração Baiana, Guerra de Canudos, a Confederação do Equador, entre outras revoltas que o Brasil teve em benefício do povo. Essa mesma direita do Ratinho ameaça a direita elitista. Eu já falei para vocês, essa direita no Brasil que foi criada, ela não pertence à verdadeira direita que o Brasil possui. Por isso que eles são sempre escorraçados da direita elitista do nosso país. Afinal de contas, a nobreza não se mistura com a ralé. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.